beleza? Aqui é o Thiago, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre fenômenos climáticos, tá bom? Semana passada nós aprendemos sobre as características climáticas do território brasileiro, correto? Então, só para a gente dar uma lembrada, nós aprendemos que o clima equatorial, aquele clima que vai predominar lá na região norte, é aquele clima quente e úmido, correto? A massa de ar que nasce lá é a MEC, você também já aprendeu sobre massa de ar. Você viu que o clima equatorial possui baixa variação térmica ao longo do ano, então nós vamos dizer que o clima equatorial possui baixa amplitude térmica. Você aprendeu que o clima equatorial possui chuvas bem distribuídas ao longo do ano, não são aquelas chuvas concentradas, correto? Você também aprendeu que lá na região sul, abaixo do Trópico de Capricórnio, você tem um clima totalmente diferente do clima equatorial. Lá na região sul, no clima subtropical, abaixo do Trópico de Capricórnio, você começa a ter uma variação térmica ao longo do ano muito maior do que a variação térmica do clima equatorial. Lá na região sul, você tem um verão muito quente, e o inverno é bastante frio, então você tem um verão com temperatura elevada e um inverno com temperaturas em alguns pontos, em certos pontos você tem temperaturas até negativas. Então a variação térmica, a amplitude térmica anual, lá na região sul, lá no clima subtropical, é alta. Alta amplitude térmica na região sul. Lembrando que o clima subtropical, ele pega a região sul do país, além do extremo sul de São Paulo, e do Mato Grosso do Sul. Tranquilão? Nós dizemos que o clima subtropical possui 4 estações bem definidas. Vocês viram que lá na região sul, só para a gente dar uma revisada, uma lembrada, tá? Espero que vocês tenham passado esse conteúdo para o caderno. Vocês viram que lá na região sul, a principal massa de ar que vai atuar lá é a MPA, Massa Polar Atlântica, que é a única massa de ar fria que atua no nosso país. Em geral, as temperaturas brasileiras são elevadas, porque aqui no Brasil predominam massas quentes, massas de ar quente. A única massa de ar fria, a MPA, Massa Polar Atlântica, ela vai atuar o ano inteiro lá na região sul, baixando ainda mais as temperaturas locais. Tranquilão? Vocês viram que o clima que melhor caracteriza o país é o clima tropical típico, que pode cair na sua prova com outros nomes. O Enem pode colocar clima tropical típico sendo chamado como clima tropical continental. É aquele clima típico do interior do continente, que possui 2 características básicas: verão quente e úmido, com inverno seco. 2 estações bem definidas: verão quente e úmido, com inverno seco. É o clima que melhor caracteriza o nosso país. Tranquilo? Esse clima tropical típico ele vai predominar na região centro-oeste, além de pegar algumas faixas do nordeste, do sudeste, e lá na região norte ele pega uma pequena parte do estado de Roraima. Tranquilão? Um outro clima que vai pegar aqui o litoral nordestino, vocês viram que é o clima tropical atlântico, correto? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, boa parte do clima do Rio de Janeiro é o clima tropical atlântico, é o clima que pega o litoral leste do nosso país, está de cara para o Oceano Atlântico, é um clima que tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tá? O clima tropical típico, ele vai ter uma única diferença no litoral nordestino. Nós resolvemos uma questão do Enem que envolvia esse assunto. O Enem já perguntou por que o clima tropical, o tropical atlântico, perdão, esse clima tropical úmido do litoral, lá no Nordeste, esse clima possui chuvas concentradas durante o inverno. Lá no litoral nordestino, vocês viram que por conta da atuação das massas de ar durante o inverno, você tem a MPA e a MTA, o encontro dessas 2 massas acaba provocando uma chuva frontal lá no litoral nordestino. Então, esse clima tropical úmido, ele, no litoral nordestino, tem uma pequena diferença em relação ao restante do clima que pega principalmente aqui a região sudeste. Tranquilo? Vocês viram que o clima semiárido é o clima mais seco do país, é o clima que pega a caatinga nordestina, o sertão nordestino. É um clima que possui chuvas concentradas, geralmente essas chuvas se concentram logo no início do ano, e no restante do ano, ao restante do ano, você tem uma escassez da chuva, um tempo seco.
Então ela se concentra em pequenos meses, ao longo de poucos meses, e no restante do país, o tempo acaba, e no restante do ano acaba ficando seco. Tranquilo? Que o clima semiárido, além de pegar o interior nordestino, ele vai pegar o norte de Minas Gerais. A prova do Enem ele pode explorar isso. No norte de Minas Gerais, você tem um ambiente que é um ambiente muito característico do sertão nordestino. Tanto é que no norte de Minas Gerais eles vão chamar de sertão mineiro. Tranquilo? Sertão mineiro, por conta das características físicas. Você, no norte de Minas Gerais, tem o bioma da Caatinga, tem o clima semiárido, tá? Então, lembra sempre desse norte de Minas Gerais, porque as provas podem explorar esse conteúdo. Hoje nós vamos aprender sobre fenômenos climáticos. Fenômenos que são provocados por questões climáticas e podem atingir o mundo inteiro ao mesmo tempo, sendo assim um fenômeno global, né, com proporções globais, que atingem o mundo inteiro. Só que você também pode ter alguns fenômenos climáticos de escalas locais. Atingem pontos específicos, locais específicos. Fenômenos globais, como por exemplo o aquecimento global, né, ou o El Niño, ele vai atingir, como eu disse, o mundo inteiro, e em cada parte ele vai atuar de uma determinada maneira. Já fenômenos com escalas locais que atingem pontos específicos, como a ilha de calor, é um fenômeno muito comum nas áreas urbanas. Nós vamos aprender, né, sobre cada um desses fenômenos climáticos, os fenômenos cobrados em prova, e nós temos questões para resolver também. Tranquilo? Então, primeiro o fenômeno climático que eu coloco aqui para vocês, fenômeno do efeito estufa. Tá? Primeira coisa, você tem que saber que efeito estufa é diferente de aquecimento global. Quando você for fazer a prova do Enem, você tem que saber diferenciar esses dois fenômenos. Efeito estufa, novamente, efeito estufa é uma coisa, aquecimento global é outra. Tranquilo? Efeito estufa, ele é um fenômeno natural, tá? Quando eu digo natural, é um fenômeno que ocorre sem a interferência humana. É natural, beleza? Vai da natureza. Então, efeito estufa ele é um fenômeno natural e o aquecimento global é a ampliação da temperatura interna da Terra, só que esse aumento da temperatura é provocado por ações humanas. Modificações humanas, nós vamos chamar de ações antrópicas. Sempre que cair na sua prova algo que foi feito pela ação humana, alguma modificação que foi feita no meio ambiente, pela ação humana, nós dizemos que é uma ação antrópica. O aquecimento global ele é o aumento da temperatura interna da Terra e esse aumento ocorre por questões humanas. A gente vai ver isso com calma. Então eu coloquei uma imagem aqui para vocês, para a gente ter uma ideia, né, do que é o efeito estufa. O efeito estufa, como eu disse, é um fenômeno natural. Funciona como uma estufa. Aí o nome efeito estufa. Imagina que você coloca um carro embaixo do sol e esse carro fica pegando o sol ali o dia inteiro. Beleza? Quando você abrir o carro, quando você abrir a porta do carro, a temperatura interna vai estar uma temperatura elevada, correto? Você vai abrir a porta do carro e ver aquele vapor quente na tua cara na mesma hora. Vapor do inferno. Por quê? O sol aqueceu o carro, aquele calor interno, parte desse calor, na verdade a maior parte desse calor, não consegue sair, esse calor fica aprisionado dentro do carro, por isso que quando você abre a porta, esse calor acaba vindo na sua cara. O carro funcionou ali, nesse momento, nesse exemplo que eu estou dando, como uma estufa. Você teve o aumento da temperatura interna, essa temperatura, esse calor não consegue sair, e o carro funcionou ali como uma estufa. A Terra também acaba funcionando como uma estufa pela questão da atmosfera. E o que acontece é o seguinte, o Sol vai emitir radiação solar, a radiação solar passa pela nossa atmosfera, a atmosfera é um conjunto de gases, nós vamos ver também. Então, a radiação solar passa pela nossa atmosfera, aquece a superfície, e a partir do aquecimento da superfície terrestre, parte do calor consegue passar pela atmosfera e ir embora da Terra, só que uma outra parte acaba ficando aprisionada aqui no nosso planeta. Bate na atmosfera e volta. O efeito estufa ele mantém uma temperatura interna da Terra adequada para a reprodução de várias espécies animais e vegetais.
Esse efeito estufa, além de ser um fenômeno natural, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, quando você for fazer a prova do Enem ou da UERJ, falou em efeito estufa, você não tem que lembrar de efeito estufa como algo negativo. Tranquilo? Você tem que lembrar que efeito estufa é algo natural e bom, é essencial para a nossa sobrevivência, porque vai manter um equilíbrio térmico na Terra. Como eu disse, calor, o Sol emite radiação, essa radiação passa pela nossa atmosfera, aquece a superfície, parte do calor, pelo que você está vendo aqui, parte do calor vai embora, mas uma outra grande parte fica aprisionada aqui. Então, a nossa atmosfera ela vai funcionar como uma estufa para a Terra, mantendo a temperatura aqui, uma temperatura adequada. Então, eu coloquei aqui, ó, os gases do efeito estufa, principalmente CO2, permitem a luz do Sol, permitem, na verdade, que a luz do Sol passe por eles. Então, você tem o Sol emitindo radiação, vai passar pela camada de gases, né, vai aquecer a superfície. Parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. E esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Este calor é refletido de volta para a superfície, que é o que você está vendo aqui. Tá? Parte desse calor é refletido novamente para a superfície da Terra, pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor, mantendo um equilíbrio térmico da Terra. E é o que eu coloquei aqui para vocês. Eu disse que efeito estufa é um fenômeno natural, tá? Quando você for copiar no caderno, subir isso aqui, é um fenômeno natural, ocorre sem interferência humana, é da natureza e fundamental para a vida terrestre. Por que é fundamental? Porque mantém o equilíbrio térmico do planeta. Se você tiver alguma variação de temperatura brusca na Terra, uma variação térmica, que ocorra de maneira brusca, de uma hora para outra, isso acaba trazendo vários problemas para o meio ambiente, porque, como eu disse, muitos animais e vegetais eles não vão conseguir se adaptar a essa variação brusca da temperatura. Eu tenho como exemplo o meu caso, eu gosto muito de peixes, tinha aquário, e aí sempre que eu ia lavar o aquário, eu pegava o peixe do aquário e jogava em um outro balde, jogava no balde, na verdade. Enchia o balde com água da torneira, pegava o peixe do aquário e jogava no balde. Dava 5, 10 minutos eu olhava para o balde e o peixe já estava de barriga para cima morto. Por quê? A temperatura da água, a concentração de acidez da água, tudo isso muda de maneira brusca para o peixe. Você pega o peixe que estava em um ambiente com uma temperatura da água adequada, pega esse peixe e joga em uma água com temperatura totalmente diferente, essa mudança brusca de temperatura acaba matando o peixe. Isso também ocorre com a vegetação. Então, você precisa aqui na Terra ter um ambiente favorável para a sobrevivência e a reprodução da fauna e da flora. E é isso que o efeito estufa vai proporcionar. Uma temperatura, um equilíbrio térmico do nosso planeta para a reprodução da fauna e da flora. Tranquilo? Sua intensificação, a intensificação do calor é que se torna um problema. Aí sim, você tinha uma temperatura adequada em determinado momento. Se essa temperatura ela começa a aumentar, se ela começa a variar bruscamente, aí sim se torna um problema. Foi o que eu coloquei aqui. Sua intensificação é que se torna um problema. Quais são os gases que acabam acumulando, retendo o calor e aumentando a temperatura interna da Terra? Você tem metano, CFC e dióxido de carbono. O que acontece é o seguinte, o ser humano ele vem cada vez mais queimando combustíveis fósseis. Sempre que você falar de aquecimento global, aquecimento da Terra, aquecimento global, você tem que lembrar das indústrias. Geralmente o Enem vai querer que você faça esse link. No século XVIII nós passamos pela primeira Revolução Industrial, correto? Você já estudou a primeira Revolução Industrial, eu já passei esse conteúdo para vocês, e vocês viram que a principal fonte energética dessa primeira fase industrial era o carvão mineral, correto? As indústrias queimavam bastante carvão mineral. É justamente no século XVIII que você começa a passar por esse desequilíbrio térmico. Por quê? A queima do carvão mineral acaba emitindo gases poluentes na atmosfera. E aí, com isso, o calor, ao invés de passar
pela atmosfera e manter o equilíbrio térmico do nosso planeta, esse calor agora ele vai ficar retido por esses gases poluentes. Acaba formando como se fosse um bloqueio abaixo da atmosfera e esse bloqueio não permite que o calor passe e vá embora do nosso planeta. Esse calor acaba ficando retido. Tranquilo? E isso começa a ocorrer principalmente a partir da primeira Revolução Industrial, que é a fase quando o ser humano começa a queimar intensivamente combustíveis fósseis. Vocês vão aprender em fontes energéticas que os combustíveis fósseis são carvão mineral, petróleo e gás natural. São os combustíveis que foram fossilizados, sofreram calor e pressão embaixo da terra, embaixo das camadas sedimentares. Tranquilo? Então, sempre que falar desses gases poluentes, você tem que lembrar que esses gases poluentes acabam acumulando o calor, bloqueando o calor, na verdade. Quais são os principais gases poluentes que acabam aumentando a temperatura interna da Terra? Metano, CFC e dióxido de carbono. Show de bola? Com isso você tem o aumento da temperatura interna da Terra. E aí sim você tem o problema do aquecimento global. Então veja novamente, efeito estufa é uma coisa, aquecimento global é outra. Como eu disse até agora, efeito estufa ele é essencial para manter o equilíbrio térmico da Terra. Tranquilo? O problema é que com a queima dos combustíveis fósseis, coloque isso no seu caderno, dá uma sinalizada. Tranquilo? A queima dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, aumentam a quantidade de poluentes no ar, na atmosfera. E esses poluentes vão bloquear o calor. Com isso, a temperatura interna da Terra aumenta. Viu? E aí sim nós temos problemas ocorrendo no nosso planeta, como por exemplo esse que eu coloquei aqui para vocês. É uma gifzinha e aí você vai ter uma variação das camadas polares da década de 80 até 2010. Tá? Aqui você tem o Ártico, camada, né, o bloco de gelo no Ártico. Da década de 80 até 2010, olha a variação da camada de gelo no Ártico. Você vai perceber que, passando da década de 90, essa camada polar ela começa a diminuir. Isso é gelo. Se você tem o derretimento dessas camadas polares, qual é a consequência? Você tem um gelo. Se você está derretendo esse gelo, o nível do oceano, o nível do mar, ele aumenta. Você tinha essa água em estado sólido, agora você tem essa água em estado líquido. Então, o nível do oceano, o nível do mar, ele começa a aumentar. Esse é um dos problemas, assim, não é o maior problema, é um problema mais visível, inicial. Você tem o nível do mar subindo, e qual é o problema, qual é a consequência disso? A maior parcela da população mundial vive no litoral, por questões históricas. Né? Nós priorizávamos a questão do comércio, né, entre os países, entre os continentes, foi o período do mercantilismo, então a população acabava ocupando mais o litoral, para ter a facilidade de exportar mercadorias. Como a maior parcela da população vive no litoral, é justamente o litoral que acaba sofrendo com essa elevação do nível do mar. Algumas cidades já estão sendo evacuadas porque o mar está invadindo aquela área. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos algumas cidades, alguns vilarejos no Nordeste que já estão passando por esse problema. A elevação do nível do mar por conta do derretimento das camadas polares, a elevação está aumentando, o nível do mar, e essa população que vive no litoral já está sendo afetada. Então, esse é um problema. Outro problema do aumento da temperatura interna da Terra é que a fauna e a flora acabam sentindo isso drasticamente, maciçamente. Nós, né, os seres humanos, nós conseguimos aí nos adaptar a variações climáticas, beleza? A nossa evolução nos mostra isso. Então, a variação climática, o ser humano ele consegue receber essa variação de uma maneira melhor do que os animais, do que os outros animais e do que a flora. Então, no caso do aquecimento da temperatura interna da Terra, o aquecimento global, os animais acabam sentindo isso. E aí nessa imagem você começa a perceber que a fauna ela começa a sentir os efeitos. Ela começa a sentir esse derretimento das camadas polares.
Isso prejudica a reprodução de muitas espécies. Essa imagem ela foi premiada há 2 anos atrás, tá? O fotógrafo é do NetGeo e ele percebeu que lá na Rússia alguns ursos eles não estavam conseguindo se alimentar, né, como eles se alimentavam antes. A caça acaba sendo prejudicada porque você está acabando, né, com a fauna local, você mexe com a questão do ciclo dos animais, e aí eles começaram a invadir as cidades. E aí o fotógrafo ele perseguiu, na verdade, entre aspas, esse urso acabou morrendo 2 dias depois, e aí ele conseguiu fotografar esse animal comendo lixo da cidade, e aí chega um momento que esse urso ele perde a força, não consegue ter mais forças para caminhar e buscar seu alimento, começa a agonizar até a morte, e aí o fotógrafo vai pegar esse momento, tá? E isso serve de alerta para o mundo inteiro. Algumas pessoas vão questionar, pô, mas por que o fotógrafo ele não foi lá ajudar o animal? Ele pensou, acho que de uma maneira um pouco mais abrangente. A ideia era você documentar isso, mostrar essa situação para o mundo inteiro, criar um alarme e tentar alguma solução. Tentar frear um pouco esse aquecimento global com, infelizmente, a morte desse animal. Tranquilo? Depois essa foto foi premiada, muitos debates começaram a ser realizados há 2 anos atrás em relação a essas mudanças climáticas. Várias fotos foram retiradas de ursos invadindo a cidade, principalmente os lixões lá na Rússia, tá? No Alasca, na Sibéria. Alasca é território norte-americano, na Sibéria, tranquilo? Então, sempre que falar, voltando, só para vocês não se perderem aqui, ó, ficar vendo os Simpsons, então sempre que falar do aquecimento global, lembra desse aumento da temperatura interna da Terra. E esse aumento ocorre por ações antrópicas, ações humanas, beleza? Você tem o efeito estufa que é algo natural e essencial para a nossa sobrevivência, e você tem o aquecimento global, que é o aumento da temperatura interna da Terra provocada por ações humanas. Show de bola? Nós temos algumas questões que falam sobre isso, tá? Tanto no Enem quanto na UERJ. A UERJ uma vez cobrou uma questão que perguntava para o candidato o que nós podemos fazer, algo simples que nós podemos fazer para frear um pouco esse aquecimento global. O Enem também já cobrou uma questão assim. O que a população pode fazer? Coisas simples que a população pode fazer para diminuir um pouco esse aquecimento global, né? E a resposta, na época, e até hoje é assim, a ideia é você usar transportes coletivos. Mas como assim? Usar transporte coletivo vai frear o aquecimento global? A questão é que se cada um usar um transporte unitário, você sai da sua casa, você vai usar o seu transporte particular, o seu carro. Eu saio da minha casa, uso o meu transporte particular, o Cristiano vai usar o carro dele. Se cada um sair e usar o seu próprio transporte, a emissão de CO2 aumenta. São mais combustíveis fósseis sendo queimados. Tranquilo? Agora, se você conseguir evitar que 30 pessoas utilizem seus próprios automóveis particulares e essas 30 pessoas ocupem um único transporte coletivo, a emissão de CO2 diminui. E, consequentemente, você vai frear um pouco esse aquecimento global ao longo do planeta. Tranquilo? Além disso, tem a questão da poluição do ar. Então, com menos automóveis circulando, diminui também a poluição do ar visível. Tranquilo? E aí acaba gerando outros fenômenos climáticos que nós vamos ver. Mas a ideia mais básica, mais simples, é diminuir o uso de combustíveis fósseis. Você acaba diminuindo esse uso, né, usando transportes coletivos. Ou usando fontes alternativas, que não emitem tantos poluentes na atmosfera, como, por exemplo, a fonte solar, a fonte eólica. Tranquilo? Mas aí já é um outro debate. Tranquilão? Outro fenômeno climático. Agora sim, eu coloquei essa imagem dessa gifzinha aí, ó, dos Simpsons. Existe um fenômeno climático chamado chuva ácida. Viu? Chuva ácida eu coloquei aqui para você, antes de colocar a explicação. Um outro exemplo aqui. Você tem a estátua, beleza? E essa estátua, ela foi corroída ao longo do tempo. Tanto que o rosto da estátua, você vai perceber que ela já não tem mais a mesma feição de décadas anteriores. A chuva ácida ela foi deteriorando esse monumento. Sempre que a gente falar de chuva ácida, você também tem que lembrar da poluição do ar.
Show de bola? Coloquei aqui que chuva ácida é a elevação anormal dos níveis de acidez na atmosfera. Com a queima dos combustíveis fósseis, aumentam os gases poluentes na atmosfera e esses gases poluentes em contato direto com a atmosfera acaba formando chuvas ácidas, chuvas com níveis de acidez. Causado pela emissão de poluentes das indústrias e transportes. Coloca um acento aqui para mim, tá? Que eu esqueci, indústrias, beleza? Então, a chuva ácida é causada pela emissão de gases poluentes, principalmente pelo CO2, das indústrias e dos transportes. Quais são os ácidos que acabam sendo formados, tá? E esses ácidos acabam afetando, né, a nossa sociedade, o meio ambiente, a fauna e a flora. Você acaba criando ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso. São os principais ácidos que são criados pela emissão de gases poluentes e esses gases em contato com a atmosfera. Causa corrosão em monumentos históricos, que foi aquilo que você observou agora, essa foto aqui. Ó. Não é que a chuva ácida ela vai cair, porra, vai te derreter, você vai derreter com a chuva ácida caiu, o mundo acaba, todo mundo vira zumbi. Não. Toda chuva que ocorre aqui na cidade, na região metropolitana, é chuva ácida. Porque toda chuva que cai na região metropolitana, você tem a elevação do nível de acidez. Na região metropolitana, a emissão de gases poluentes é maior. Esses gases poluentes entrando em contato com a atmosfera produz chuva ácida. Então, toda chuva ácida, toda chuva na região metropolitana é chuva ácida. Tem concentração de acidez. Tranquilo? Então, quando você pega uma chuvinha ali na rua, aquela chuva que está caindo sobre o seu corpo é chuva ácida. Tranquilo? A questão é que você consegue perceber essa acidez da chuva ao longo do tempo. Show de bola? Ao longo de meses, ao longo de anos, você consegue perceber essa chuva ácida agindo sobre uma determinada superfície. No caso das estátuas, essa deteriorização que você vê aqui ao longo dos anos, ela ocorre por conta da chuva ácida, por conta do nível de acidez. Quando você vai no centro da cidade, aqui no centro do Rio de Janeiro, que é um grande centro histórico, repara nas estátuas. Você vai reparar que ela está meio corroída, a feição vai mudar um pouco da estátua. Nem sempre foi assim. Só que o contato da chuva ácida com aquele monumento acabou prejudicando o nosso centro histórico. Show de bola? Corrosão vai causar prejuízos na acidificação das águas, perdão. A chuva ácida caindo nos lagos, caindo na água, acaba aumentando a acidez, diminui o pH. Isso prejudica toda a fauna e a flora local, tranquilo? Ao longo do tempo, aquele lago entrando em contato com a chuva ácida pode provocar a mortandade dos peixes. Show de bola? E se essa chuva ácida cair no solo, pode destruir a cobertura vegetal. Aqui no Brasil nós temos um exemplo muito claro disso em São Paulo. Tá? Em São Paulo você tem uma cidade chamada Cidade de Cubatão. Cubatão é um grande centro industrial do estado de São Paulo. E ao lado de Cubatão você tinha uma grande reserva de Mata Atlântica. Isso também já foi questão de vestibular, tá? Da FUVEST. E aí do lado de Cubatão você tinha uma reserva de Mata Atlântica que ao longo do tempo foi desaparecendo. E aí a questão vai abordar justamente isso. Por que aquela vegetação de Mata Atlântica ao lado de Cubatão, que é um grande centro industrial, desapareceu ao longo do tempo? E a resposta era justamente a formação de chuva ácida da cidade de Cubatão provocou a mortandade da vegetação local, porque aquela chuva ácida caía sobre os solos, ao longo do tempo foi removendo os nutrientes do solo, o solo foi ficando mais pobre, a vegetação não conseguiu suportar essa falta de nutrientes e ao longo dos anos a vegetação foi morrendo. Não foi do dia para a noite, né? Isso aí perdurou durante alguns anos, até chegar um momento onde aquela vegetação de Mata Atlântica praticamente desapareceu. O solo ele foi ficando empobrecido por conta desse nível de acidez, dessa elevação de acidez provocada pela chuva ácida. Tranquilo? Então, sempre que falar de chuva ácida, você tem que lembrar que a chuva, para quem vai fazer o Enem principalmente, você tem que lembrar que a chuva ácida é muito comum nos grandes centros urbanos. Tranquilo? Quanto maior o nível de urbanização e de poluente, maior é a formação de chuva ácida. Então, nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas, essa chuva ácida é algo mais comum, já que nessas grandes cidades você tem um aumento
da elevação de poluentes. Você tem mais automóveis circulando, maior concentração industrial, então a queima dos combustíveis fósseis pelos automóveis e pelas indústrias, no caso das indústrias principalmente a questão do carvão mineral, a queima desses combustíveis fósseis na grande cidade aumenta a formação de chuva ácida. Então lembra logo disso. E depois que você lembrar que chuva ácida é comum nos grandes centros urbanos, você acaba lembrando as consequências. Você tem cada vez mais a remoção da cobertura vegetal, porque o solo fica empobrecido. A água também acaba aumentando o nível de acidez, beleza? E isso acaba matando o peixe, a fauna local. E você tem a questão dos monumentos, que ao longo do tempo vão se deteriorando. Show de bola? Outro fenômeno climático muito comum nas grandes cidades. Ilha de calor. Tranquilo? Ilha de calor. Nessa imagem que você está vendo aqui, é só um desenho, tá? Um desenho bem básico. Mas você consegue perceber que no meio aqui dessa imagem, você tem uma cidade, tranquilo? E aqui você tem a variação de temperatura. Você vai perceber que aonde está a cidade, a temperatura tende a ser maior. Esse aumento de temperatura na cidade, principalmente em pontos específicos da cidade, nós chamamos de ilha de calor. Ilha é um local isolado, correto? Você pode ter uma ilha oceânica, uma ilha fluvial. Ilha é aquele apanhado de terra, e ao redor dessa ilha você tem o oceano, você tem o rio. É um local isolado. Quando a gente fala de ilha de calor, são pontos isolados na cidade onde você apresenta aumento de temperatura. Esses pontos isolados, esse aumento de temperatura, tende a ser maior nas áreas que não são florestadas, que não possuem cobertura vegetal. Nessas áreas onde a construção civil é muito intensa, onde você tem maior impermeabilização do solo, que é o caso do asfalto, nesses locais a temperatura tende a subir um pouco mais. A construção civil, o asfalto, ele acaba absorvendo o calor. É a questão do albedo que nós trabalhamos em clima. Eu falei para vocês que existe um fator climático chamado albedo. Tranquilo? O albedo é a capacidade que uma superfície tem de refletir a luz do sol. O asfalto, por exemplo, ele não tem muita capacidade de refletir. Se ele não reflete, ele absorve. E se ele absorve, você tem elevação de temperatura. Tranquilo? Coloquei aqui para vocês que ilha de calor é um fenômeno antrópico. O que eu falei que é antrópico? Sempre que fala antrópico na sua prova, é algo que foi produzido pelo homem. Tranquilo? Você tem fenômeno natural e fenômeno antrópico. Fenômeno natural é provocado pela natureza. Mesmo se não houver interferência humana, a natureza vai proporcionar aquele fenômeno natural. Agora, quando é provocada pelo homem, fenômeno antrópico, beleza? O homem modificou o espaço, modificou o meio ambiente, então é antrópico. Você tem a elevação da temperatura média nas áreas urbanas e maior quantidade de chuva. Quando vocês copiarem esse conteúdo no caderno, sublinha aqui, ó, maior quantidade de chuva. Isso já foi questão do Enem, tranquilo? Eu comentei com vocês na aula passada que nós temos basicamente 3 tipos de chuva, correto? Falei para vocês que existe um tipo de chuva chamada chuva frontal. Chuva frontal é aquela chuva que ocorre entre o encontro de 2 massas de ar distintas, uma quente e úmida e uma massa de ar fria. Sempre que você tiver uma massa de ar quente e úmida se chocando com uma massa de ar fria, a única massa de ar fria do Brasil, como eu disse, é MPA. Quando você tiver a MPA, massa polar atlântica, se encontrando com uma massa de ar quente e úmida, ela acaba provocando um choque. Nós vamos chamar essa chuva de chuva frontal, quando 2 massas distintas, uma fria e uma quente, batem de frente. Chuva frontal, beleza? Falei que existe outro tipo de chuva chamada chuva orográfica. Pode cair na sua prova como chuva de relevo. A massa de ar ela vai se elevar, ela vai bater em um relevo íngreme, a massa acaba se elevando, né? Vai passar pela condensação na atmosfera, cai em forma de chuva. Essa chuva se forma no pé da serra, no relevo. Nós chamamos isso de chuva orográfica.
Tranquilão? Só que existe um tipo de chuva que nós chamamos de chuva de verão. Correto? Pode cair na sua prova como chuva convectiva. Chuva de verão é a mesma coisa que chuva convectiva. E a chuva de verão ou convectiva, ela se forma pelo aquecimento da superfície. A superfície ela vai se aquecer, o vapor vai subir da superfície, esse acúmulo de vapor na atmosfera acaba formando uma massa de ar. Essa massa de ar vai condensar e acaba caindo em forma de chuva. Ela vai se formar pelo aquecimento da superfície. Chuva de verão convectiva. E o Enem uma vez perguntou por que na cidade de São Paulo, aonde você tem bastante a ocorrência de ilha de calor, aí a cidade de São Paulo é uma grande cidade, são várias construções, várias edificações, o asfalto lá tem uma malha muito grande, tranquilo? Isso acaba absorvendo calor. Essa absorção de calor aumenta a temperatura local, tá? Em pontos específicos, ilhas de calor. E aí, beleza. Como você teve esse aquecimento da superfície, você gerou uma grande quantidade um grande volume de massa de ar. Qual o nome dessa chuva que se forma? Chuva convectiva. E o Enem perguntou qual era a consequência, além do aumento de temperatura na cidade de São Paulo. A questão te dava um textinho dizendo que na cidade de São Paulo é muito comum os alagamentos, as enchentes durante o período de chuva. Vai colocar lá no texto que lá em São Paulo, quando chove, principalmente no verão, né, a cidade acaba ficando alagada. E aí a questão diz que essa chuva é uma chuva forte e passageira que ocorre geralmente no final do dia. Vai dizer que a cidade de São Paulo ela é muito quente, ela vai absorvendo o calor e no final do dia você tem essa chuva forte e passageira que alaga a cidade inteira. E aí vai te perguntar o fenômeno climático que acaba gerando esse aumento de temperatura em pontos específicos da cidade e, consequentemente, o aumento das chuvas. Qual é o fenômeno climático? Ilhas de calor. Tranquilo? Então, não é para você lembrar apenas do aumento da temperatura, da elevação da temperatura. Você também tem que lembrar do aumento da quantidade de chuvas. Que tipo de chuva? Chuva de verão, chuva convectiva. Show de bola? Porque você vai ter esse aquecimento da superfície, vai elevar o vapor vai condensar na atmosfera, caindo em forma de chuva. Então lembra sempre disso. Asfaltos e concretos absorvem mais calor, aumentando a temperatura local. Novamente, ó, local, pontos específicos, para fechar ilha de calor. Viu? Nessa imagem aqui, te retirei de uma questão da UERJ, só para você ter uma ideia, uma imagem muito boa, que vai nos mostrar, né, como que a ilha de calor vai se formar. Isso aqui está aqui no topo da imagem, densidade demográfica e ilhas de calor. São duas imagens, a questão é que você analise essas duas imagens até chegar à conclusão. Na primeira imagem aqui, ele está te colocando a distribuição da vegetação em São Paulo. Está te mostrando. Né? Nessas partes mais verdes aqui, você tem maior cobertura vegetal. Show de bola? Nessas áreas vermelhas do mapa, você tem a concentração urbana. Show de bola? Tranquilo. Nessa segunda imagem, você tem a diferença de temperatura na grande São Paulo, na cidade de São Paulo, na verdade. E aí você vai perceber que nessas áreas aqui, onde a cor é azul, a temperatura é menor. Nessas áreas avermelhadas, a temperatura aumenta. Se você for reparar as duas imagens ao mesmo tempo, você vai perceber que nesse local onde a temperatura aumenta, onde a temperatura está maior, está avermelhada, é no mesmo local onde ocorre a concentração urbana. Então, a concentração urbana acaba aumentando a temperatura. E nas áreas mais verdes, a temperatura tende a ser menores. Show de bola? Outro... Eu tenho quanto tempo ainda, perdão? Show de bola, olha só. Outro fenômeno climático, esse fenômeno que eu gosto muito porque ele é meio supersticioso, que é o fenômeno do El Niño. Nessa imagem aqui, o que você está vendo é a variação de temperatura dos oceanos, tá? Aqui você percebe o continente americano, tá? América do Norte, América Central e aqui um pedacinho da América do Sul, tranquilo? E aqui você está vendo o oceano.
Esses pontos vermelhos são as áreas onde a temperatura do oceano acaba aumentando. E nesses pontos azuis a temperatura diminui. Existe um fenômeno climático que ocorre em dezembro, não é sempre, não é todo ano que esse fenômeno vai ocorrer, geralmente ocorre de 4 em 4 anos. E esse fenômeno, como ele ocorre perto do Natal, dezembro, perto do Natal, perto do dia 25, nós vamos chamar esse fenômeno de El Niño. Por que El Niño? Quem que aparece no dia 25 de dezembro? O menino Jesus Christ. Tranquilo? Então nós vamos chamar esse fenômeno de El Niño, a vinda do menino, perto do Natal. E esse fenômeno ele ocorre, na verdade, nenhum cientista, por isso que eu gosto desse fenômeno, nenhum cientista do mundo sabe o porquê desse fenômeno ocorrer de 4 em 4 anos. A gente ainda não sabe por que esse fenômeno ocorre. A gente sabe como ele ocorre, agora por que não? Como que esse fenômeno ocorre? De 4 em 4 anos, mais ou menos, você vai ter o aquecimento do Oceano Pacífico nas proximidades da linha do Equador. Nas áreas próximas à linha do Equador, bem próxima da América do Sul, o Oceano Pacífico ele vai aquecer. O aquecimento anormal do Oceano Pacífico perto do Natal acaba gerando uma região de baixa pressão atmosférica. Vocês estudarem fatores climáticos, o ar quente ele pressiona menos a superfície. Então, o ar quente acaba gerando uma baixa pressão atmosférica. O ar quente sobe e o ar frio desce. Como você tem o aquecimento do Oceano Pacífico, o ar que se forma aqui, o ar quente, acaba gerando essa região de baixa pressão. Consequência, essa região de baixa pressão, esse ar quente menos denso, ele começa a empurrar outras massas de ar. Ele é menos denso, ele vai subir, começa a empurrar. Resultado, em alguns pontos onde você tem a ocorrência de chuva, a massa de ar que cai nessa área levando a chuva, ela já não vai mais existir ali. Ela foi empurrada por essa região de baixa pressão. Essa massa de ar essa massa de ar úmida que estava caindo ali, ela foi parar em outro lugar. O El Niño, ele é um fenômeno global, atinge o mundo inteiro e em cada local do planeta ele vai atuar de uma maneira diferente. É um fenômeno. Então, em algumas áreas onde antes ocorria chuva, agora com o El Niño, ou você pode ter o aumento dessas chuvas, pode chegar ali uma massa de ar mais úmida ainda, ou você pode ter o período de estiagem, de escassez. A massa de ar que cai ali, de repente, pode não existir mais, ela foi parar em outro lugar. E aí aquele ambiente acaba ficando mais seco. É um fenômeno global, atinge o mundo inteiro. Eu coloquei aqui uma explicação básica sobre o El Niño, bem tranquilo. Não é básico, ela é bem tranquila, na verdade. El Niño acontece em intervalos de 2 a 7 anos, como eu disse, não ocorre todos os anos. Para vocês terem ideia, ano passado nós passamos pelo El Niño, tá? Logo no início do ano. Aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da linha do Equador. Foi aquela imagem que eu coloquei para vocês. Nas áreas próximas à linha do Equador, a temperatura do oceano aumenta. Provoca mudanças na circulação dos ventos e das massas de ar. Como eu disse, cria uma região de baixa pressão, acaba dificultando a incursão de algumas massas de ar. Tranquilo? Aumento de chuvas em umas regiões e estiagens em outras. Em alguns lugares você tem a elevação da umidade, só que em outros pontos você pode ter a estiagem, a seca. Seca nas regiões da Indonésia, tá? Índia e costa leste da Austrália. Quando nós passamos pelo El Niño, quando na verdade o globo, o mundo passa pelo El Niño, uma característica marcante é você encontrar seca nas regiões da Indonésia, Índia e costa leste da Austrália. Só que, lembra que eu falei? Existe o El Niño, show de bola? El Niño. Só que também existe o Laninha. El Niño e Laninha. El Niño menino, Laninha a menina. Posso estar falando besteira, tá? Mas Laninha é menina, né? Show de bola. Então, tranquilo. O menino, ele não existe menino veste azul, menina veste rosa? Não tem isso? Que falaram aí? Então, você não tem uma diferença entre o menino e a menina, né? Laninha e El Niño é a mesma coisa. São diferentes, oposição total.
Se durante o El Niño um determinado lugar tem chuva, no Laninha tem seca. Se eu falo para você que lá na região sul do país, aqui do Brasil, ao longo do El Niño você tem chuva, quando ocorrer o Laninha, você tem seca. Se eu falo para você que no El Niño você teve o aquecimento do Oceano Pacífico, no Laninha você teve o resfriamento. É sempre o contrário. Então, se você conseguir lembrar das características do El Niño, para você descobrir sobre o Laninha, é mais simples. Tranquilão? Aqui no Brasil, quais são as consequências do El Niño? Na região norte e na região nordeste, durante o período do El Niño, você tem a redução das chuvas, causando secas no sertão nordestino e incêndios florestais na Amazônia. Perdão. E o que acontece é o seguinte, você sabe que lá na Amazônia o clima é o clima equatorial, correto? Ainda falei hoje com vocês aqui. E o clima equatorial é bastante úmido. Só que durante o El Niño, essa umidade vai embora. Durante o El Niño, a Amazônia fica bastante seca, tranquilo? E no Nordeste, a mesma coisa. O clima do sertão nordestino, o semiárido, já é um clima seco ao longo do ano. Durante o El Niño, esse período de seca aumenta. A estiagem aumenta ainda mais, prejudicando principalmente a atividade agrícola da região. Tranquilo? Tem que lembrar sempre, tem que puxar um link ao outro. A atividade primária, a atividade agrícola, depende da chuva. Se você aumenta a estiagem da chuva, consequentemente, aumenta o prejuízo agrícola regional. É muito comum na Amazônia, durante o período do El Niño, parte da vegetação pegar fogo naturalmente. Mesmo você tendo um ambiente úmido como a floresta amazônica, durante o El Niño você continua tendo aquela elevação da temperatura, a temperatura continua alta, só que agora você não tem mais aquela umidade. Está no El Niño, então parte da vegetação pega fogo naturalmente. Mas isso só durante o El Niño, tranquilo? Ao longo do ano, quando a gente não está passando pelo El Niño, a floresta é úmida, ela não pega fogo sozinha. Ela vai pegar fogo pela ação antrópica. Quando você tem uma imagem da floresta pegando fogo, ela não pega fogo sozinha. E aí você tem incêndios criminosos, na verdade. Tranquilo? Incêndios criminais é boa. Incêndios criminosos. No centro-oeste você tem o aumento das chuvas, da temperatura e das chuvas na segunda metade do ano. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o clima do centro-oeste brasileiro é um clima tropical típico. Você já sabe, você é inteligente. E você sabe que o clima tropical típico, as chuvas se concentram durante o verão. Verão é no finalzinho do ano de dezembro e logo no início do ano. No meio do ano você tem o inverno. E o inverno é seco lá no centro-oeste. Só que durante o El Niño isso vai mudar. Durante o El Niño, ao invés de você ter chuvas no início do ano, você vai ter chuvas na segunda metade do ano. Por isso é um fenômeno, é algo anormal. Entendeu? No sudeste você tem o aumento da temperatura e o aumento das chuvas, o que o Enem vai explorar de você. Quando falar de El Niño no sudeste, vai querer que você lembre logo das questões ambientais, como eles sempre fizeram, e quem vai fazer a UERJ também. A UERJ adora colocar esse tipo de questão, principalmente a UERJ. Quando a gente está passando pelo El Niño aqui na região sudeste, é muito comum de você ter deslizamentos de terra em áreas de maior altitude, nas áreas serranas, nas regiões serranas. Como eu coloquei aqui, você tem um aumento das chuvas no sudeste durante o El Niño. O solo ele acaba ficando encharcado, o solo fica pesado. E nessas áreas serranas, onde a ocupação é uma ocupação irregular, você não tem o cuidado com o solo, esse solo encharcado, onde você teve a remoção da cobertura vegetal, ele começa a deslizar. Você começa a ter o desmoronamento, o deslizamento de terra. Então a questão ambiental ela vai ser bastante explorada na sua prova quando falar de El Niño no sudeste, porque você tem um aumento das chuvas, e esse aumento das chuvas ele atinge de maneira crucial as regiões serranas aqui do Rio de Janeiro. Tranquilo? Principalmente Petrópolis e Teresópolis. Inclusive você teve o Morro do Bumba, vocês vão lembrar, aquele desastre ambiental que ocorreu no Morro do Bumba, vários mortos, você teve desmoronamento de terra, o solo estava encharcado, as chuvas estavam ocorrendo durante dias e não paravam. Tranquilo? Na região sul, você tem as chuvas torrenciais e o aumento da temperatura. Chuvas torrenciais são aquelas chuvas
fortes e passageiras. Você tem aquele porradão de chuva que dura 20 minutos, alaga tudo e depois acaba, vai embora. Tranquilo? Chuvas torrenciais. O outro fenômeno climático aí ficou meio fraco aí a imagem para vocês, deu problema. Mas é um fenômeno chamado clima de monções. Pela imagem, você consegue perceber que isso daqui é onde? Você é inteligente, vai perceber que isso daqui é na Índia. Tranquilo? Lá na Índia, lá no Sudeste Asiático, existe um fenômeno climático chamado de fenômeno de monções, ou clima de monções. Show de bola? Clima de monções, você tem dois períodos ao longo do ano bastante distintos. Durante o verão, no clima de monções, ou monções de verão, você acaba tendo o aumento das chuvas no Sudeste Asiático, principalmente na Índia e no Paquistão. Tranquilo? Então, durante o verão, você tem o aumento das chuvas no Sudeste Asiático. É a chamada monção de verão. E o que acontece? Você tem o Oceano Índico, que banha ali o Sudeste Asiático, que banha, né, a Índia. Você tem o aumento da evaporação das águas no Oceano Índico. E essa evaporação da água que surgiu do Oceano Índico, ela vai invadir o Sudeste Asiático e levar toda a sua chuva, causando vários transtornos no Sudeste Asiático. O que acontece é que quando a gente fala de um alagamento aqui no Rio de Janeiro, ou aqui no Brasil, você está falando aí de um alagamento que vai atingir, né, 5, 6 milhões de pessoas ao longo do Brasil inteiro. Quando você fala da Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, você está falando de um impacto ambiental absurdo. Geralmente eles gostam de cobrar sobre a monção de inverno, que é o contrário dos alagamentos. Na monção de inverno, você tem uma massa de ar que desce do Everest, uma massa de ar fria que desce do Everest ao norte da Índia, e essa massa de ar fria, ela desce seca. Como a massa de ar fria é mais densa, ela acaba empurrando a umidade do Sudeste Asiático. Durante o inverno, essa massa de ar fria que vem do Everest, ela vai ficar ali estacionada no Sudeste Asiático, empurrando as massas úmidas. Resultado, durante o inverno você tem uma escassez absurda da chuva. Tranquilo? O que prejudica a produção agrícola. Nós já tivemos alguns momentos, né, no Sudeste Asiático, onde essa falta de chuva ficou por um período prolongado. Milhões, não milhares, milhões de pessoas na Índia morreram de fome, porque essa estiagem da chuva acabou prejudicando a produção agrícola. Tranquilo? Então, uma explicação que eu coloquei aqui para vocês sobre monções, fenômeno típico do sul e sudeste da Ásia, principalmente o sudeste, muito comum na Índia e no Paquistão. Você tem monções marítimas. A monção marítima é quando vem do oceano, principalmente durante o verão, vem do oceano, monção marítima. Coloquei aqui no verão, a massa de ar úmida que surge do Oceano Índico invade o continente com frequentes chuvas torrenciais, chuvas fortes e passageiras. Tranquilo? Monções continentais são aquelas que acabam vindo do continente, tá? Das montanhas. No inverno, as massas úmidas não chegam no continente, gerando um longo período de seca. Durante o inverno, a massa de ar fria, que é seca, empurra as massas úmidas e acaba proporcionando ali um ambiente seco, uma estiagem prejudicando a produção agrícola. Lembra sempre disso porque até a UERJ, há 2 anos atrás, cobrou uma questão sobre isso, na prova discursiva. O Enem gosta de cobrar essa questão de monções, mas gosta de cobrar a monção de verão, monção marítima. Por quê? Esse aumento das chuvas lá no Sudeste Asiático vai ser muito bom para risicultura. Risicultura é a produção de arroz por alagamento. Então, com esse aumento, né, das chuvas no Sudeste Asiático, isso acaba facilitando a produção de arroz. Ali no Sudeste Asiático, que é muito comum, né? Para fechar, deu tempo? Só uma explicaçãozinha básica aqui, tá? Acabando já, só falta esse fenômeno climático. Inversão térmica. Pela imagem que você está vendo aqui, é uma imagem de São Paulo, você vai perceber que o ar que está acima da cidade é um ar cinzento.
Essa camada cinzenta aqui representa a concentração de poluente. Tranquilo? Esse ar cinza que você está vendo aqui, concentração de poluentes gerados pela cidade de São Paulo. Durante o inverno, você já viu que durante o inverno a massa de ar que atua no nosso país é uma massa de ar fria. E que a massa de ar fria, ela é mais densa, ela é pesada. A massa de ar fria ela vai ficar estacionada próxima à superfície. Ela é pesada, então ela desce e fica próxima à superfície. Durante a noite, você já tem um ambiente mais frio, já que não recebe a insolação do sol, a radiação do sol. Essa massa de ar fria estacionada próxima à superfície, ela vai acumular os poluentes. O poluente ele não vai conseguir passar por essa camada de ar fria e densa e acaba se concentrando bem próximo à superfície. Nós chamamos esse fenômeno de inversão térmica, quando você tem a concentração de poluentes próximo à superfície por conta da massa de ar fria que vai estacionar aqui na cidade. Tranquilo? Inversão térmica. Resolvi uma questãozinha aqui, ó, com vocês, bonitinha, tá? Questão que está na sua apostila. Abre a apostila aí, página 439, questão de número 32. Página 439, questão de número 32, diz o seguinte, questãozinha do Enem. A interface clima-sociedade, tá? A ligação entre o clima e a sociedade, pode ser considerada em termos de ajustamento a extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com o seu clima. Beleza. O homem e suas sociedades são vulneráveis a variações climáticas. Já comecei isso com vocês. Você tem uma variação brusca de temperatura, isso vai interferir diretamente na nossa sociedade, no nosso meio ambiente. Então, o homem, ele é suscetível a essas variações. Ele é vulnerável, na verdade, a essas variações. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Considerando o tipo de relação entre ser humano e condições climáticas apresentado no texto, uma sociedade, aí vem a pergunta, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? Em relação ao clima, tá? A interface, como a questão coloca, clima-sociedade. A sociedade ela fica mais vulnerável em relação ao clima quando? Resposta certa. Concentra suas atividades no setor primário. Vocês já aprenderam em Revolução Industrial, eu comentei com vocês, que toda a economia ela é dividida em 3 setores, correto? Vocês sabem. Setor primário, secundário e terciário. O setor primário é o setor da agropecuária. Show de bola? Toda atividade agrícola e a criação de gado, setor primário. Setor secundário é o setor da indústria. E o setor terciário é o setor da prestação de serviços. Show de bola? Qual é o setor que acaba sendo bastante afetado por conta das variações climáticas? Setor primário. Se uma sociedade ela se basear totalmente no setor primário, ele fica bastante vulnerável às questões climáticas. Você vai basear toda a sua economia na produção agrícola. Se você tiver alguma variação climática, um fenômeno climático, isso vai afetar diretamente a sua economia, o seu modo de vida e a sociedade em geral. Tranquilo? Por isso que é a resposta certa A de alfa. Tranquilão? Mais uma para fechar? Não? Galera, eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês, tá? Esse slide também vai para o grupo. Para o Google Classroom, aí você vai colocar esse conteúdo no seu caderno e resolver os exercícios que eu colocar lá. Então, qualquer dúvida também pode colocar lá que eu vou responder para vocês. Show de bola, galera? Beijo, um abraço e até a próxima.